Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos prosseguir nossos estudos sobre o continente africano, abordando aí umas questões mais contemporâneas de geopolítica, sem esquecer de se referenciar a eles, a essas questões, usando a história. Então, a África ela é o segundo maior continente do mundo em extensão territorial, né? Ela é bem maior do que, por exemplo, a Europa. Ela é cercada por praticamente toda por mares e oceanos, né? Atlântico, Índico, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, e tem atualmente 54 estados contemporâneos, soberanos. É o continente que possui uma maior quantidade de estados, assim como também é o continente que possui a maior variedade de povos, de sociedades, de etnias, de religiões. 40% da sua área se compõe de desertos, o que diminui muito a sua parte produtiva, e também uma parte significativa se compõe de florestas. Então você pode ver o maior deserto do mundo, o deserto do Saara, é próximo, por exemplo, do tamanho dos Estados Unidos. Né? A parte abaixo do Saara, então o Saara divide a África, né? Em África do Norte, relativamente mais desenvolvida, já historicamente mais desenvolvida. Por ali passavam várias rotas comerciais e povos invasores, impérios e tal. Uma história bastante intensa no que se relaciona ao aspecto econômico, por já ter um contato bastante mais forte com o Ocidente. Né? Ao sul do Saara, a África subsaariana, de uma maneira geral, bem menos desenvolvida, os países mais pobres do mundo. A única exceção que se destaca ali é a África do Sul, que é um país com condições de vida um pouco melhores. Né? Abaixo do Saara tem uma faixa de terra bem clara ali em marrom, né, chamada Sahel, que é onde ficam as savanas aí e aquelas partes que a gente vê da África nos filmes aí com elefantes, girafas, etc. Né? E zonas de transição, então, entre a floresta e os desertos, que são zonas produtivas. Lembro muito o Cerrado do Brasil, né? São zonas que têm tudo para se desenvolver economicamente, industrialmente, né? Mas que infelizmente até o momento não chegaram a esse patamar. Aqui nós temos uma visão sobre os rios africanos, os principais rios africanos. Eles, na verdade, a África tem grandes rios, mas os rios ajudam somente em parte. Né? Eles não são bons para o transporte, porque são cheios de corredeiras ou têm pouca profundidade, e eles também são motivo de grande atrito, em razão de vários rios serem compartilhados. Aliás, todos eles são compartilhados por várias nações. Então, a nação que tem, a gente já viu isso em geopolítica, né? A nação que tem a parte ascendente do rio, ela tem vantagens geopolíticas sobre as partes descendentes, mas curiosamente as partes que ficam aí a jusante são as nações mais desenvolvidas. Então esses atritos eles têm sido frequentes e problemáticos, também dificultando o desenvolvimento da região. Aí a gente tem um aspecto já de relevo, né, onde a gente consegue perceber que várias regiões são bastante acidentadas, tá? Então existe uma grande cadeia de montanhas ali no meio bem ao centro do continente, o que também serve como fator de desagregação e de falta de coesão social entre os diversos grupos. Aqui já um mapa sobre a vegetação, onde você percebe nitidamente as florestas e os desertos, que também separam as diversas partes do continente e isolam, contribuem pelo menos para isolar as suas culturas. Então, à exceção do norte, que nós já comentamos, o continente todo tem uma história independente do ocidente, tá? Com exceção da parte que foi aberta a partir da colonização. Né? A África aí contém mais de 10% da população mundial, 12% da população mundial. Isso está crescendo, porque os níveis de crescimento da África
são maiores do que os níveis de crescimento do restante do mundo, né? Mas representa aí em torno de 1,5% do PIB, 2% do comércio ou 3% do investimento direto estrangeiro, ou seja, os países realmente têm uma pouca expressão econômica historicamente e contemporaneamente, embora tenham passado por um processo de desenvolvimento atualmente. Ainda para corroborar a história da falta de coesão, nós temos mais de 1.500 línguas, tá? São 4 troncos principais que nós estamos vendo aí, mas mesmo assim esses troncos se subdividiram e não conseguem se entender uma língua com a outra. É bastante difícil, talvez até por isso os países africanos, depois da independência, optaram por colocar a língua do colonizador como oficial, porque existiam às vezes dezenas, talvez até centenas de línguas em diversos países, e para o povo se entender, a língua oficial utilizada foi a língua, na grande maioria dos países, dos povos colonizadores. Alguns países, como a Etiópia, por exemplo, adotam aí mais de 100 línguas oficiais, o que evidentemente dificulta a governabilidade. Com relação à religiosidade, tá? A religião tem um papel muito importante no continente africano. A parte norte do continente, a gente pode observar pelo mapa, é praticamente controlada por muçulmanos, embora as minorias cristãs estejam presentes, o que novamente é um fator bastante complicador. Tá? Já na parte sul, a maioria é cristã. A colonização teve uma influência mais efetiva, seja a colonização portuguesa, seja a colonização inglesa. Parte delas são católica, parte dela é da corrente protestante, mas são cristãs. Cerca de 5% da população tem religiosidade das animistas, né? Focada na questão da natureza, aquelas religiões já bastante antigas que nós herdamos aqui no Brasil, as religiões típicas de povos negros da África antiga. Então, essa conjuntura de diversas religiões procurando conviver entre si não deveria ser problema, mas ela acaba sendo em razão de um certo expansionismo, focado também em questões econômicas e acaba se tornando um fator também desagregador entre os diversos países. Aí o que acontece? Recentemente, várias descobertas, tanto de petróleo, a África começou a se tornar mais interessante, já desde a época da colonização, mas muitas descobertas são mais recentes, né? E se percebeu que as riquezas africanas são maiores do que se imaginava no século passado. Isso deveria contribuir muito para o desenvolvimento da África, mas infelizmente não tem contribuído. Até se fala em maldição do petróleo, diamantes de sangue, porque as riquezas são apropriadas de uma maneira indevida, seja por governos corruptos, seja por gangues e povos que são rivais e que gastam o arrecadado com armamentos e com guerras. E, infelizmente, aquele boom que se imaginava em função da exploração dessas riquezas não está levando a um desenvolvimento generalizado. Muito pelo contrário, está desenvolvendo. A África tem índices de desenvolvimento até maiores do que a média mundial, mas muitos problemas de desavenças em relação a essa questão da exploração mineral e do petróleo. A razão principal disso é que os governos realmente são frágeis, né? São vários povos que muitas vezes não conhecem os seus governantes, então você fica à mercê de um grupo que está na liderança, mas que pode se deslocar dessa liderança a qualquer momento. E aí essa sequência infinita de golpes de Estado e essa falta de tranquilidade para se investir dificulta muito o investimento, dificulta muito a exploração e dificulta muito a governabilidade. Só como curiosidade, esse último parágrafo eu não sabia, quando eu fui pesquisar, achei bastante interessante. Muitas os nomes das nações africanas se referem à cor negro, né? Então, Guiné, Nigéria, Níger, Sudão, Etiópia significam de algum modo, dentro das suas línguas, a palavra negro. Eu achei bastante interessante, só por curiosidade. Então, essa descoberta do ouro já antigamente, né, não era o petróleo, foi o que levou à colonização. Né? A colonização, evidentemente, transformou a África muito, né? Já estava sendo transformada antes, com a escravidão, com as feitorias, a levada de pessoas escravizadas, né? Constantemente, milhões de pessoas foram escravizadas e povoaram
quase todos os rincões do mundo, mas a colonização propriamente dita mais efetiva foi no século XIX, a gente já estudou isso e trouxe aí várias doenças, né? Penetrou o continente todo, né? Marcou a história africana e marca a geopolítica atual africana, né? Então, as doenças tropicais que trouxeram, os governos diferentes, as culturas diferentes, elas trazem um impacto marcante até hoje. A gente já estudou isso nos dois vídeos anteriores. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, só existiam esses três países aí, Egito, Etiópia e União Sul-Africana, que eram independentes. E a gente já viu, a Segunda Guerra Mundial trouxe uma transformação cultural, uma transformação de poder com o enfraquecimento dos países europeus, né, e o sentimento de nacionalismo, de independência, de aversão ao trabalho escravo, e isso foi aproveitado pelas nações africanas de uma maneira que houve o processo de independência, como a gente já viu nos outros vídeos. Uma diferença marcante é que sempre existiam conflitos, tá? Os problemas étnicos da África são milenares, né? As questões étnicas e povos tribais rivais, tá? Mas sempre quem tinha o poder era algum membro de alguma dessas etnias, né? Então a chegada de portugueses aí contrapôs a essa história que seguiria o seu fluxo natural, tá? A África, então, tem uma reserva estratégica muito forte de matérias-primas, né? São exportadores, vários países aí exportadores de petróleo, de ouro, diamante, né? 2/3 dos diamantes mundiais, por exemplo, vêm da África. Ouro também, eu não sei a proporção, mas é uma proporção bastante grande. Cobre, embora o Chile seja evidentemente o maior produtor mundial, existe uma região de cobre ali a ser explorada. Muitas dificuldades com relação ao transporte, né? A rede viária, de uma maneira geral, é muito ruim, difícil de aproveitar os rios, a estrutura ferroviária é muito modesta, a estrutura rodoviária também. Além disso, saques e problemas, é muito complicado explorar isso, né? Ainda fica como uma reserva estratégica, mas não é isso que se almeja se isso não traz o desenvolvimento, né? Então, olha só, uma pesquisa da ONU informa que 60% dos conflitos na África são atribuídos às questões dessas questões de extração e os conflitos por interesses econômicos focados nisso. E, além disso, outras questões que ressaltam aí as dificuldades nos povos se entenderem são as questões seculares mal resolvidas, tá? Questões étnicas, alguns exemplos clássicos que a gente tem visto, inclusive nos noticiários, questões religiosas. Tá? Então, esses conflitos dá para caracterizar de uma maneira geral que existem aí esses 4 fatores que contribuem para que esses conflitos persistam, né? Então, a história é antiga, então já existem unidades sociopolíticas diferentes daquelas que foram estabelecidas na contemporaneidade, né? A disputa por acesso aos recursos, a redistribuição, as fronteiras imprecisas e nem sempre respeitadas, e ainda a instrumentalização e o apoio às forças rebeldes, né? Então, vários países com seus interesses, né? Em particular durante a Guerra Fria, mas isso ainda continua, né? Interesses econômicos, venda de armamentos, etc., patrocinam, investem, ou vendem e colaboram com esses grupos de guerrilha, e isso faz com que a paz efetivamente não seja atendida. Essas 4 causas aí são bastante interessantes quando a gente for se referir para a África em qualquer questão que caia sobre o assunto, tá? Então eu recomendo aí gravar muito bem essas quatro razões dos conflitos fronteiriços ou secessionistas. Inclusive essa palavra aí tá legal. A República Democrática do Congo, então, portanto, a gente já vai ver alguns exemplos, né? É extremamente rica em termos minerais e extremamente pobre em termos econômicos e sociais, né? Então, os interesses mundiais estão focados para a região. A ONU, inclusive, tem uma participação lá na questão de evitar conflitos armados. A economia ali é informalizada, tá? Então os conflitos são bastante. Você pode ver o mapa aí, a quantidade
de minas e de condições de extrair é muito grande. Se realmente o povo congolês conseguir administrar isso de uma maneira correta, nós poderemos ter uma verdadeira revolução no desenvolvimento africano. A Nigéria também, a gente tem esse mapa aí com as riquezas enormes da Nigéria, e, no entanto, o país continua sendo um dos países mais pobres do mundo. Tá? As questões religiosas e étnicas continuam sendo predominantes, acima da questão do desenvolvimento, e essa instabilidade dificulta muito a exploração racional desses recursos, né? Isso interfere inclusive nas questões ambientais, né? Acabam as extrações sendo feitas de uma maneira irregular, de uma maneira os produtos sendo traficados com tecnologias antigas, né? E isso, além de não trazer o desenvolvimento econômico, traz a destruição ambiental e traz conflitos. Então é muito curioso que os países, ao mesmo tempo tão ricos, sejam tão pobres economicamente. Curioso não, é uma palavra certa, é muito triste, na verdade, né? Porque condições existem, mas em contrapartida existem outras condições péssimas que dificultam a consecução desses objetivos, né? Aí um outro exemplo do Sudão, eu não tenho o mapa do Sudão com suas riquezas minerais, mas elas também são bastante intensas, né? E novamente aí nós temos uma região conflituosa bastante grande, houve a divisão do Sudão do Sul com o Sudão, né? Essa divisão se deve basicamente por questões religiosas, maioria muçulmana e maioria cristã, né? Tudo isso também influenciado pela China, que controla a produção de petróleo de uma maneira geral. E sobre essa questão de religião, eu queria acrescentar o seguinte: quando você tem uma maioria muçulmana e uma maioria cristã, isso não significa totalidade, evidentemente, né? Então, nos países onde resta uma minoria, essa minoria é bastante perseguida e esses problemas se tornam muito grave, né? Então, onde você tem os países muçulmanos, você tem uma minoria cristã e às vezes é uma minoria de milhões de pessoas, né, que são submetidas a preconceitos e a atitudes bastante dramáticas e bastante tristes, né? Então são problemas realmente muito sérios esses problemas dos atritos religiosos que não deveria ser, né? Evidentemente não deveria ser. Ainda com relação a Angola agora, né? A Angola é um outro exemplo também de um país riquíssimo, né, que passou por um grande processo de guerrilhas quase sem fim, intermináveis, né? Teve a sua independência tardia, mas as razões agora já não são mais em relação a isso, são em relação ao controle dessas riquezas, né? Um processo que passou durante toda a Guerra Fria, né? Grupos guerrilheiros se contrapondo, incentivados e estimulados por forças ocidentais e orientais, e a gente tem um país paupérrimo destoando da sua riqueza mineral. Outros aspectos interessantes aí, mudando um pouquinho o foco, tá? Houve recentemente, né, a partir do ano 2010, um evento conhecido como Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe, ela foi um movimento contra as ditaduras que estavam dominando a região, conseguiu um êxito inicial, depondo várias ditaduras com seus protestos, tá? Vários governadores que estavam ali, presidentes que estavam ali há décadas, foram. Tá aí os exemplos principais, ele não precisa eu ler, mas essas vitórias iniciais elas foram infelizmente sufocadas e hoje o que nós temos são novas ditaduras sob o manto religioso. Tá? Então nós temos governos muçulmanos governando esses países. Um retrato bastante interessante até são, se você for observar as delegações femininas nos Jogos Olímpicos ou nas competições internacionais de uma maneira geral, usando aqueles trajes tipicamente muçulmanos e absolutamente incompatíveis com a produtividade no esporte, né? Sendo evidentemente prejudicadas na questão esportiva. Então, essas imposições não ocorriam até 30 anos atrás, onde os governos, apesar de ditatoriais, não eram muçulmanos, eram de predominância laica. Agora, os governos atuais são muçulmanos. Aliás, a força da religião muçulmana na África e em outros continentes tem sido bastante avassaladora, bastante grande. A influência muçulmana tem crescido no mundo. Isso pode, para alguns, ser um problema, para outros, não.
Então, ainda com relação à economia, evidentemente o poder financeiro da África é muito fraco, né? Então, os estados não conseguem gerir as suas explosões demográficas, é um grande problema também, e não conseguem escolarizar sua população, e além disso, quando consegue algum recurso para investir em infraestrutura, entram num endividamento constante e até supõe-se uma nova forma de colonialismo, tá? Então, principalmente no sul do Saara, né, a evolução dos países depende basicamente do fluxo de matérias-primas, estratégias de multinacionais e tal, e muito dificultada. A única exceção é a África do Sul, como nós já comentamos. Então, em termos gerais, podemos dizer que as economias africanas têm inúmeros problemas que nós vamos relatá-los aí. Também muito importante a gente entender esses problemas aí. Dependência quase exclusiva da exportação de recursos naturais é uma coisa que salta aos olhos. A gente tem que ter isso em mente também para a América Latina, né? Ausência ou fragilidade de uma base industrial, né, e de uma infraestrutura que permita o estabelecimento de uma base industrial, vamos mais longe do que a própria base, né? Tendo a infraestrutura ficaria bem simples de colocar uma base, dificultada por questões que nós já abordamos, né? Uma fraca taxa de poupança e de investimento, os países não têm dinheiro, e quando reúne condições, aplica de uma maneira que não é compatível com o desenvolvimento, com centralização, com péssima distribuição de renda, com elites que controlam o sistema econômico e não têm preocupações com a maioria da população. Isso, evidentemente, é generalizando, nem sempre existem casos particulares de êxito, né? Uma reduzida cobertura das necessidades alimentares, então, apesar de estarmos em 2023, ainda temos milhões de pessoas passando com dificuldades alimentares, né? E uma configuração geográfica que também não contribui, como nós ressaltamos no início do vídeo. Agora, aí já dá para ter uma ideia, olhando esse mapa, que as coisas estão melhorando. Tá? Então, o índice de desenvolvimento humano de vários países está se transformando, está realmente melhorando. Então, após a independência, passou por todas aquelas dificuldades, tal. Grandes investimentos têm sido feitos principalmente pela China, não exclusivamente pela China. A Europa também tem ampliado seu desenvolvimento, mas principalmente pela China. E aí existem alguns países que estão realmente aproveitando desse investimento para melhorar. Tá? Então, eu coloquei esses aspectos principais, características geopolíticas da África, porque eu acho interessante de descrever com facilidade essas questões que podem cair no nosso concurso. Né? Fragmentação e disparidades entre as regiões, conflitos internos, encorajando separatismo, não reconhecimento do Estado, na verdade, como governo, isso é bastante complicado, e ainda isso tudo acelerado pela cobiça estrangeira. Então, a China na África é uma solução ou é um problema, né? Dependendo do ponto de vista. Sem dúvida, a inserção de capitais da China tem alavancado, inclusive, a qualidade de vida de alguns países, né? Criado uma certa infraestrutura, umas condições de aproveitar um pouquinho as suas características naturais, né? As suas riquezas naturais, tá? Agora, evidentemente, não dá para a gente imaginar que a China está fazendo isso de boa, assim, como coração aberto, carinhosamente, né? Então, os países, de uma maneira geral, têm se endividado, embora realmente os empréstimos que a China tem concedido são a juros baixíssimos, muito menores que o mercado, né? E a China tem seus interesses políticos com relação a isso, né? A China tem questões mal resolvidas, seja no Tibete, seja com os uigures, com Taiwan, né? E essas questões muitas vezes são submetidas a fóruns internacionais. E a África tem 54 países, são 50 votos, 54 votos nas questões pautadas na ONU. Né? E muitas vezes as questões são simplesmente voto numericamente conta muito. Né? Então, esses interesses chineses vêm ganhando vulto, né, político, né, o que a África não tem nada a ver com isso. O que interessa é melhorar seu padrão de vida, seu padrão de riqueza. Então, dá para se estabelecer, dizer aí, de uma maneira geral, pelo menos por enquanto, é uma relação onde todos ganham, a China e a África. Né? Onde isso vai dar no final? Se vai ser uma nova espécie de a cobrança, como ficaria a cobrança desse capital investido e com o não pagamento, seria uma nova questão colonial, ainda é mais na parte
no campo das ideias, né? Na prática, isso ainda não está ocorrendo. A China está lá, está investindo, os países estão crescendo, a qualidade de vida em muitos países está melhorando, e isso, a princípio, pelo menos no momento, é o que interessa mais, né? E a África tem usado bastante também de organizações regionais tentando a união dos seus povos, o que realmente tem enfrentado muita dificuldade, mas tem conseguido algumas vitórias. Tá? Então, inicialmente tinha a Organização da Unidade Africana, ela foi extinta, e a União Africana, tá? Foi o seu substituto, né? Criado aí no início desse século. Tá? É formado praticamente por todos os países da África e tem batalhado por esses investimentos, tem tentado promover democracia, direitos humanos, desenvolvimento econômico, que são palavras que ainda são estranhas a muitos povos. Né? Temos também a Comunidade Econômica Africana, né, que é uma organização da União Africana que estabelece focada para o desenvolvimento econômico. Temos também a intenção de estabelecer um livre comércio entre todas as nações africanas. Já existem 44 países que são membros dessa aliança de livre comércio continental africana, o que é bastante expressivo, embora as relações comerciais sejam ainda bastante básicas, né? Até porque existe muito pouca complementaridade, né, entre as economias. Os produtos todos são agrários, são produções minerais e todos os países produzem mais ou menos a mesma coisa e fica difícil de comercializar. Ainda com relação às organizações regionais, existe a nossa cooperação Sul-Sul, do qual o Brasil, está envolvido, que envolve a parte sul do hemisfério sul do mundo, basicamente, mas não só esse, inclusive tem países do hemisfério norte que também fazem parte, e na verdade são os países que eram antes chamados de terceiro mundo, hoje são chamados de sul global, só muda a nomenclatura na verdade. Né? Mas essa cooperação ela pode ser bastante interessante se ela realmente se desenvolver satisfatoriamente. Tá? E existe também os movimentos dos países não alinhados, que é também muito semelhante a essa cooperação sul-sul. Né? Com relação a perto, para nós é importante a gente saber, existe um fórum chamado IBAS, né? Índia, Brasil e África do Sul, de caráter político, econômico, e existe o BRICS, que todos nós conhecemos, não precisa falar sobre ele. O que salta aos olhos é que BRICS e IBAS os países são praticamente em comum. O que acontece é que o BRICS ele é basicamente controlado pela China, né? Então, a grande potência do BRICS é a China. Todos os países do BRICS comercializam com a China. Então, quando você faz um foro desse paralelo, talvez você consiga juntar Índia, Brasil e África do Sul em determinados interesses e conseguir vitórias até mesmo dentro do BRICS, usando essa união, que pode ser bastante interessante se for bem elaborada e bem aproveitada. Ok, gente, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu achei muito importante, quis bater tudo agora. Obrigado por ter ficado comigo. Sobre a África é isso, até a próxima e um forte abraço.